Se você sente que a vida está perdendo um pouco do sentido, ou que o trabalho não está mais te trazendo o que você queria, ou o que te trazia antes, se seus relacionamentos, suas amizades já não estão te satisfazendo muito, a vida está ficando meio estranha, ou você está se sentindo de uma maneira diferente, vendo a vida de uma forma diferente, ou se sente inadequado, você sente que não pertence a lugar nenhum, o papo das pessoas já não te interessa mais, as coisas estão meio, sabe? Talvez você esteja passando pelo despertar espiritual. Despertar espiritual tem um nome muito bonito, né? Uau, estou despertando, que coisa linda. Só que, o despertar espiritual é muito difícil. Nossa, provavelmente uma das coisas mais difíceis que você vai passar na sua vida. E eu espero muito que você passe, porque às vezes, para a gente ter os melhores momentos e fases da nossa vida, a gente tem que passar por coisas muito difíceis, né? Então, às vezes a gente acha aquela pedra esquisita, não sei o que, e a gente vai polindo, polindo, até que vira um diamante. Você fala, caraca, eu não sabia que eu tinha um diamante nas minhas mãos. É isso que é a sua vida, você está polindo a sua vida. E acontecem situações que a gente, que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Eu não consigo solucionar isso, eu não consigo sair disso, ninguém me entende, eu não sei nem como explicar o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, eu não sei nem por onde começar a, sabe, querer sair desse problema. Então, fica calmo, se você está passando por isso, eu estou aqui com vocês, eu já passei por isso, muita gente já passou por isso, e é muito estranho mesmo, é muito sofrido, muitas vezes, mas eu te garanto que a sua vida vai fazer muito mais sentido depois, vai ficar muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz, sabe, com mais sentido, com mais amor, com mais propósito. Então, às vezes, a gente tem que passar por esse tipo de situação, e às vezes é uma fase que dura, assim, meses, anos, sabe, é difícil dizer, varia de pessoa para pessoa. Mas eu que como terapeuta, né, energética, eu trabalho com autoconhecimento, com espiritualidade, eu já vi isso muitas vezes. E eu estou inserida nesse meio, né? Eu já morei em vários países, em cada país que eu moro, eu me insiro na comunidade consciente, espiritual. Então eu já vi essa história muitas vezes, e a gente, nossa, a gente consegue se afundar muito, viu? Nesse processo de despertar espiritual. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para você é que isso não vai durar para sempre. Essa parte ruim, difícil, densa, sofrida, não vai durar para sempre e ela, às vezes, é necessária. Então, começa a mudar a sua mentalidade para pensar que, putz, eu não quero isso. Não, você muda para, tá bom, bem-vindo o problema, bem-vindo o momento esquisito da minha vida. Tá, sabe, deixa eu ver para que você está aqui, para que você serve, como, sabe, o que eu tenho para aprender dessa situação. Então, se o trabalho não está mais fazendo sentido, as suas relações não estão mais fazendo sentido, não sei, talvez, sabe, toma um passo para trás, observa mais, observa como que você se porta com essas pessoas, como que você se sente. A primeira coisa realmente é ter a autoconsciência, né, a consciência do que você está sentindo, do que você está pensando. Então, práticas de autoconhecimento são muito bem-vindas nesse momento. Então, você escrever, né, o tal do journaling, todo mundo fala, você escrever sobre os seus sentimentos, nossa, traz muita clareza, muita. Às vezes eu tô sentindo umas coisas assim que eu não sei o que é, sabe? Tipo, tá meio pesado, ou eu tô meio desanimada, ou eu tô com raiva, do nada eu tô com raiva. E eu muito raramente sinto raiva, daí eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu começo a escrever, aí depois de 1, 2 páginas eu falo, tá aí, por que eu tô com raiva? Agora eu entendi, sabe? Então, você seguindo uma linha de pensamento mais conectado com as suas emoções é muito saudável. Você começa a se entender melhor e as coisas começam a fazer mais sentido. Outra coisa é que, assim, a gente tem que ter muita coragem para passar por esse momento do despertar espiritual. Por quê? Porque ele é difícil, porque ele é sofrido, porque tem muita emoção densa, porque as coisas não fazem sentido, porque a gente se sente muito sozinho. Nossa, isso é muito forte. É, assim, o despertar. E acho que a vida espiritual em si, aqui na Terra, né, ela costuma ser muito solitária. Porque você vai mergulhar dentro de você, do seu subconsciente, do seu inconsciente, e não vai ter ninguém com você ali. Você pode sim fazer terapias, mas o terapeuta não vai estar sentindo o que você está sentindo, ele não vai estar com você 24 horas por dia, todos os dias da semana. E você pode tentar falar sobre essas coisas com seus amigos, com seus familiares, mas
muito dificilmente a pessoa vai entender, né, o que você está passando, e é muito difícil explicar também. Então é muito legal você buscar pessoas que já passaram por isso, procurar grupos de pessoas, né, que já têm um nível de consciência um pouquinho maior, um pouquinho mais expandido, que vão entender essa fase que está passando, né, porque o processo em si vai ser um pouco solitário, mas essa fase tem muita gente que já passou, muita gente que está desperta por aí, sabe, e que pode servir como exemplos pra gente. Tem muita gente aqui no YouTube que já passou por isso, que fala sobre isso. Então, buscar mais conhecimento para ver que, sabe, você não está enlouquecendo, que não é o fim de tudo, é só um processo que vai te levar para uma fase muito mais conectada com você mesmo, com o mundo, que as coisas vão fazer mais sentido, que você vai ver a vida de uma outra percepção. É tipo, nossa, eu sempre enxerguei a vida daqui, mas aí é como se a sua visão, né, tipo, a espiritualidade, ela te traz para longe para você ver aquilo de uma maneira mais macro e até te mudar para cá, ó, tipo, você fala, nossa, eu nunca vi esse lado da história, esse lado da vida, esse lado das minhas relações. Então, é você mudar a perspectiva que você está vendo a vida. É uma perspectiva mais alinhada com você e com a espiritualidade, né, com frequências superiores. Então começa a buscar também tipos de terapias, pessoas referências para você. Tem diversos livros que ajudam muito a gente a expandir nossa consciência, a passar por esse processo de despertar espiritual. E é uma passagem linda, assim, é como se fosse uma mini morte durante a nossa vida, sabe? Porque ela pode ser bem intensa mesmo, bem pesada, mas depois a gente fica muito mais leve, sabe? Nossa, a gente poder viver com propósito, poder entender que o grupo de amigos que faz mais sentido pra gente não é aquele que a gente passou a vida inteira, talvez pessoas que falem de outras coisas, que pessoas que são mais saudáveis, que têm uma consciência já expandida, que têm mais compaixão pelas pessoas, pelo mundo, que buscam mais conhecimento, que buscam mais sabedoria, que querem ser pessoas melhores a cada dia. Tem diversos eventos desse tipo, workshops, né, terapias, como eu estou falando, você pode fazer cursos desses tipos de terapias, né? Eu, por exemplo, eu comecei com... Nossa, eu fiz tanta coisa já. Eu fiz Theta Healing, eu sou facilitadora de Theta Healing já faz alguns anos. Eu fiz o curso de Reiki, todos os cursos de Reiki, até virar mestra em Reiki, que mudou a minha vida completamente. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso também, porque, nossa, assim, aconteceram coisas comigo que eu falo, como que isso é possível, sabe? Enfim, Theta Healing, Reiki, eu fiz Merkaba, que é um tipo de meditação, barras de Access, eu trabalho com também leitura de aura, massoterapia, enfim, eu não tô lembrando, mas eu fiz assim, muitos cursos, sabe? Muitos workshops, muitos retiros espirituais, é algo que eu recomendo muito também. Retiros são incríveis, assim, te mudar da água pro vinho, sabe? É você passar por processos catárticos, às vezes, se entender muito melhor. Tem muitos momentos de silêncio. O silêncio é totalmente necessário. Tá na hora da gente parar de fugir das nossas emoções, sabe? Do que é difícil. A gente pode sim passar todos os dias da nossa vida scrollando no Instagram, no Facebook, comendo porcaria que dá, sabe, prazer na hora, tendo relações casuais com as pessoas, vendo TV o tempo todo, se distraindo com outras pessoas o tempo todo. A gente pode sim fazer isso, uma vida automática, totalmente robótica, totalmente com falta de identidade, de personalidade, que você nunca vai encontrar o seu brilho. É uma opção, é uma escolha sua. Mas você pode ter mais momentos de silêncio, que vão te trazer o autoconhecimento, que vão te trazer uma observação mais neutra do que está acontecendo com você, com a sua vida. A gente precisa, assim, se ouvir mais. A gente precisa ir caminhar na natureza, sabe? Ter observação contemplativa da vida na Terra, né? Das manifestações do divino que estão em todos os lugares. E se a gente não consegue ver isso ainda, é porque a gente não chegou lá ainda. Se a gente não consegue voltar para essa posição de ver a vida com alegria, com a curiosidade, com essa contemplação de uma criança, sabe? Que está empolgada, que está, uau, olha isso, que incrível, sabe? A gente tem que voltar para isso.
Porque a gente, quando adulto, a gente vai se tornando sério, muito automatizado, muito, como eu falei, robotizado, sabe? E a vida fica sem graça, fica cinza. Então, quando a gente volta para o sentir, a gente volta para ter consciência no corpo, a gente volta a contemplar o silêncio, a receber informações, tanto do nosso inconsciente quanto do canal divino, a gente abre espaço para esse divino entrar na gente, passar por a gente. E aí que a gente consegue ser um canal divino, é aí que a gente consegue se conectar com o nosso propósito, é aí que a gente consegue acessar quais são os nossos talentos e paixões e dons que a gente pode trazer para o mundo, a gente pode ofertar para o mundo, e o mundo devolve. Isso que é abundância, né? O dar e receber. Tudo está sempre disponível, e eu sou parte disso, de dar para as pessoas para estar sempre disponível. Então, gente, o despertar espiritual é lindo, é muito difícil, mas é lindo. Eu tô aqui para te reafirmar isso, sabe? Te lembrar e te tranquilizar na medida do possível que tudo vai ficar bem, sabe? O que está acontecendo com você faz parte. Contando uma história pessoal, eu tô morando aqui no Canadá agora, eu já viajei o mundo inteiro, mas agora parei um pouco no Canadá. E aí eu entrei num grupo de dança, que eu tava muito feliz, nossa, tipo assim, eu me encontrei nesse grupo de dança, sabe? E trabalho também com as minhas terapias aqui, sou muito feliz com isso. Só que aí eu quebrei o pé um dia antes de 2 shows muito importantes. Um deles era o show mais importante do ano. E aí eu tenho que ficar de molho em casa durante uns 2, 3 meses, durante o verão no Canadá, que é o momento mais esperado do ano, sabe? Porque no inverno a gente quase não sai muito, né? Porque são 6 meses de inverno, não tem atividades tanto assim, né? Ao ar livre e tal. Então, assim, é um momento solitário para mim, é como se fosse um segundo despertar espiritual, talvez, sabe? Ir para uma outra fase. E para chegar lá, eu não posso ficar na negação da realidade, tipo, não, isso não pode estar acontecendo comigo, eu não quebrei o pé, nossa, eu não acredito, que não sei o que, Deus é injusto, blá, 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 sabe? Eu posso ficar nessa negação, nessa não aceitação da realidade, isso vai deixar o processo muito mais pesado, muito mais difícil e sofrido. Mas não, eu entrei num lugar de tipo, beleza, quebrei o pé, tô aceitando, vamos ver como eu posso deixar isso mais leve, sabe? O que eu tenho para aprender com essa situação? Passei dos meus limites com o meu corpo, com certeza, isso já tá muito claro. Eu tava ensaiando umas 8 horas por dia durante uma semana seguida, então foi muito pro meu corpo, e ele tentou me avisar antes também, antes de quebrar, então... Né, a gente começa a ficar mais atento aos sinais, o corpo está sempre falando, o corpo é um mensageiro do inconsciente. Só que como era o meu trabalho, eu estava ganhando para aquilo, eu não tinha muita opção de falar, ai, cansei, ou ai, meu pé tá doendo, sabe? Né, eu nunca passei por essa situação na minha vida, assim, de trabalhar como dançarina profissional, onde eu tenho sim que ensaiar 8 horas por dia, não tem opção. Então eu me peguei nessa situação bem complicada, e aí meu corpo cedeu, né? Quebrou meu pé. Quebrou em 2 partes, o metatarso ali. Então, tá, mais um aprendizado, sabe? E às vezes os aprendizados são duros, mas a gente tem que aceitar e tem que ver eles como bênçãos. Então eu tô tipo, nossa, gratidão, Deus, gratidão, universo, por me trazer esse momento. Agora eu posso me dedicar para outras coisas que inconscientemente eu já estava pedindo um momento de paz, queria me dedicar mais ao canal do YouTube, queria poder canalizar mais, sabe? Conhecimentos que eu tenho, sabedorias, tenho muito medo de morrer sem passar adiante tudo que eu aprendi. Então, assim, a vida facilita processos pra gente que a gente tá precisando e que a gente às vezes nem sabe. E a gente tem que confiar nessa inteligência da vida. Nossa, essa inteligência cósmica nem compara com a nossa inteligência limitada, sabe? E a gente tem que entender isso e honrar a inteligência da vida. Assim, a gente consegue passar por todos os nossos processos de evolução espiritual. Quem são as pessoas que não evoluem espiritualmente? As pessoas que ficam na negação, que não perdoam, que estão sempre amarguradas, que veem a vida sob um prisma muito negativo, que estão sempre reclamando, sempre fofocando da vida dos outros, sempre se criticando tudo, que estão, assim, perpetuando essas emoções, esses sentimentos que claramente não são bons, sabe? Ressentimento, raiva, amargura da vida, sabe? A gente tem a opção de ver o mundo como, nossa, apocalíptico,
tá tudo acabando, tem guerra para todo lado, tá tudo caro, não dá mais para se viver, tem tanta gente ruim, esses bilionários estão tomando conta de tudo, a inteligência artificial, ela vai ferrar com a nossa vida. Você tem a opção de pensar assim, mas você tem a opção de pensar, caramba, agora a gente tem mais acesso à informação. Se eu quiser estudar sobre neurociência, sobre espiritualidade, autoconhecimento, sobre arte, sobre o que for, você vai achar na internet. Agora você tem um assistente pessoal do ChatGPT, sabe? Você pode ter todo o conhecimento que você quiser ali, na palma da sua mão. Tem pessoas fazendo bem sem parar, sabe? Tem pessoas que são voluntárias, tem pessoas que fazem o bem no mundo inteiro, tem coisas incríveis acontecendo. Tem pessoas cuja compaixão, o nível de compaixão delas deixa a gente, uau, essa pessoa é uma santa na Terra, sabe? Tem muita coisa boa acontecendo. Olha para a natureza, sabe? Eu não sei onde você mora, mas às vezes se você olhar pela janela, você vê uma árvore ali, você tem uma flor em casa, você vê um passarinho cantando, sabe? A divindade, ela está em tudo. A gente pode ver a vida sob esse prisma muito mais positivo e a gente pode ter muito mais gratidão, amor, compaixão, paz, alegria divina, encantamento pela vida. Isso é uma escolha. E nesse processo que você está agora de despertar espiritual, você pode escolher qual a forma que você vai encarar a vida e esse processo que você está passando. Então a primeira coisa é aceitar que a vida está difícil, mas qual que é o melhor proveito que você pode tirar dela? Como que você pode encarar esse processo de uma forma mais leve, mais grata, sabe? Olhar com uma forma como se fosse uma bênção mesmo, né? Porque a vida é uma bênção. E a gente tem que começar a enxergar dessa forma. E eu não estou falando isso de uma perspectiva puramente espiritual. Eu estou falando isso de uma perspectiva da neurociência também. Eu sou pós-graduanda em neurociência. Quando a gente vive com o cérebro mais recondicionado para ver a vida dessa forma, com mais gratidão, vendo a vida como, né, como é que eu posso crescer, evoluir com tudo que está acontecendo, você se recondiciona para não só viver bem no seu corpo físico e mental, mas na espiritualidade. Olha que coisa linda, tá tudo conectado. Então agora você está tendo essa oportunidade. Parabéns por estar passando por isso. Tem muita gente que nunca vai passar por isso. Então, se você está passando por isso e você está buscando esse conhecimento, você está aqui vendo esse vídeo, nossa, você é incrível. Sério, você é incrível, parabéns. Não é fácil, mas vai ficar mais fácil. Quanto mais você aceita isso, mais fácil fica. E o processo só vai melhorando, tá? A gente chega no fundo do poço, a gente não entende nada, tá tudo impossível, não aguento mais a vida, não sei o quê, nada faz sentido. E você começa a subir, você começa a ver a luz. Né, você começa a buscar conhecimento, as pessoas que vão chegando na sua vida são pessoas muito mais alinhadas com você, com a forma que você pensa, o que você gosta, as pessoas vão te trazendo sinais, você começa a receber sinais da vida, e para isso você tem que se silenciar, ficar atento, né, não falar o tempo todo, não querer buscar distração o tempo todo, deixa eu contemplar a vida. Você consegue ver essas, né, a voz da intuição, essas vozinhas, esses sinaizinhos que vão aparecendo na sua vida, que são, assim, extraordinários. Então é isso, acho que eu já falei bastante nesse vídeo. Continua buscando muito conhecimento sobre isso, leia livros que tem a ver, né, com o desenvolvimento espiritual, com autoconhecimento, busque pessoas que já passaram por isso, tem muita gente por aí, nossa, ainda mais no Brasil, tem muita gente desperta já. Você não tá sozinho, tá? É um processo solitário, mas tem muita gente que já passou por isso. Busca elas, fica atento aos sinais e vai dar tudo certo. Lembra que você é um diamante bruto, mas que você tá ali, ó, se polindo, tá? Vai dar tudo certo. Sua vida vai fazer muito mais sentido, tudo vai se alinhar, tá bom? Eu prometo pra você. Enquanto você buscar a sua própria melhoria e evolução, as coisas só melhoram, tá bom? Fica bem, um beijo e até o próximo vídeo.